Olá pessoal, voltamos então aí com a quarta parte, que vai discutir mais um pouco sobre os conceitos de calor e energia térmica. Mais especificamente agora vamos discutir como o calor passa de um corpo para outro. Nós já discutimos o que é o calor, já discutimos como ele é produzido e como ele é absorvido por um corpo. Nós verificamos que um corpo quente na presença de um corpo frio dá início a um processo de troca de energia, e agora nós vamos discutir como o calor se propaga de um corpo para outro, porque se vai haver troca de calor, como ele vai? Né? Ele vai na forma de luz, nós já vimos, mas o que acontece se essa luz encontrar pelo caminho um meio material? Aí nós vimos que podem ocorrer alguns fenômenos, então vamos agora aprofundar um pouco essa discussão. Ou seja, nós vamos discutir os processos de transferência de calor. É isso que nós vamos ver nessa videoaula. Bom, estou colocando aqui para vocês uma imagem que vai retratar um fogão. É um fogão um pouco diferente dos fogões convencionais, né? As fontes térmicas não são produzidas a partir de chamas. Aqui nós temos um metal por onde passa uma corrente elétrica, e pela passagem da corrente elétrica esse metal se aquece de uma forma muito similar ao que ocorre no chuveiro. Esse metal, então, ao se aquecer, ele passa a emitir radiação, energia térmica. E esse feixe luminoso, essas radiações que são emitidas, elas começam a se propagar através do ar, que é um meio relativamente bastante transparente para esse tipo de radiação. Há muito pouca absorção, mas quando você põe uma panela na frente dessa radiação, essa panela é um bom absorvedor, ela vai então reter essa energia nela. Veja, um pouco então de energia vai atingir a panela e aqui ao lado um pouco de energia acaba escapando, por isso que o processo não é tão eficiente, mas nos permite, por exemplo, pondo a mão aqui, sentir que isso aqui está quente. Nós podemos perceber essa radiação com a mão, colocando nossa mão aqui, ela passa a ser um corpo material a mais a absorver a radiação que está sendo emitida por aqui. Aqui nós temos uma panela metálica e dentro dessa panela nós temos água, portanto um fluido. Então percebe que nós temos aqui um meio sólido e dentro da panela nós temos um meio líquido. Como esse processo funciona? Bom, o corpo aquecido aqui embaixo, a fonte térmica, é um emissor de radiação. Essa emissão, então, permite a transferência de energia por radiação, luz do tipo infravermelho, nós não conseguimos ver. O processo de radiação pode ser colocado dentro desses termos que estão aqui. A energia se propaga na forma de luz infravermelha, ressaltando isso, né? É luz infravermelha porque nós estamos numa faixa de temperaturas que não é muito elevada nem muito baixa. É um tipo de luz invisível, mas nós podemos detectar pelo tato, pela pele. Nesse caso, o calor se propaga pelo vácuo e através de meios transparentes. Então veja, se você não tiver nenhum meio material, ou seja, se você estiver numa região de vácuo, a radiação se propaga sem nenhuma dificuldade. Quando um meio material é colocado no caminho da radiação, se ele for transparente, ele permite a passagem. É bom lembrar que não existe um meio totalmente transparente, exceto o vácuo, né? Os outros materiais são até bastante transparentes, podem vir a ser bastante transparentes, mas um pouco de radiação é sempre absorvida. Eu cito como exemplo o ar. O ar é um meio que absorve pouquíssima radiação térmica, mas ele absorve um pouco também, certo? Mas uma parcela muito menor comparada àquela quantidade de energia que passa através dele. E o calor pode ser absorvido se você tiver com meios opacos. O ar não é um meio opaco, é um meio transparente, a maior parte da radiação passa, mas tem materiais que são bons absorvedores de calor. Um exemplo típico são os metais. Então, aqui dentro da panela, nós temos um meio líquido. E aí você vai ter a absorção de calor por objetos líquidos ou gasosos, ou seja, fluidos, que vão desencadear um tipo de processo que é diferente
daquilo que ocorre quando o metal da panela, que é um meio sólido, absorve essa energia. Veja como funciona a convecção. Convecção é a energia transferida pelo deslocamento de massas. Somente ocorre em meios líquidos ou gasosos e nesse processo a parte do meio que está aquecida sobe e a parte do meio que está fria desce. Então vamos compreender melhor como isso funciona. Veja, a radiação ela é emitida pela parte aquecida do fogão, se propaga através do ar e bate na panela. A panela é um meio opaco, ela não deixa a radiação passar, ao contrário, ela absorve essa radiação térmica. E o que ela faz com essa energia? Ela distribui ao longo da sua estrutura, pelas laterais da panela e vai até o cabo, inclusive, se o cabo for também metálico, né? Então veja, a panela, por absorver a energia, ela distribui a energia ao longo da sua estrutura e ela se aquece. Ao se aquecer, ela também passa a emitir. E ela vai emitir para a mão da pessoa e para a água que está aqui. E veja, a água está em contato com as paredes da panela, assim como a mão da pessoa está em contato com a superfície do cabo, né? Que nós estamos vendo aqui pela coloração que também está aquecido. Então, pelo contato, o calor é conduzido para a água. E aqui o calor é conduzido para as mãos da pessoa. Veja, a região que se aquece é a região de baixo. A panela é metálica, o metal absorve a energia térmica. Ao absorver, ele conduz o calor para as outras partes e conduz para a mão da pessoa e conduz para a água. A água é um fluido, ela é líquida. E o comportamento dos líquidos ao absorverem calor é diferente do comportamento dos sólidos. A água não vai conduzir o calor como a panela está conduzindo. A água vai se aquecer só localmente, aqui na parte de baixo. Ao se aquecer, ela vai se expandir. E ao se expandir, ela vai subir. Então veja, a água quente expande e sobe. A água quente que subiu vai liberar calor para o meio externo e vai se resfriar. Ao se resfriar, ela vai se contrair. E aí vai descer. Então veja, começando todo o ciclo novamente. A água fria que desceu vai entrar em contato com a panela metálica na parte do fundo, que está quente, vai conduzir calor para essa água que está fria, ela vai se aquecer, vai subir, vai se resfriar, vai descer e o ciclo não cessa, né? Se torna um ciclo contínuo. Você tem água quente subindo e água fria descendo. Água quente subindo, água fria descendo. Esse é o processo que nós chamamos de convecção. Formam-se correntes de convecção aqui também, né? Então a água quente sobe e a água fria desce. Isso é o processo de convecção. Então os líquidos conveccionam e os sólidos conduzem. O processo é diferente. E lembrando, né, que o processo da convecção é tipicamente um processo de meios líquidos e meios gasosos, certo? Os metais ou os sólidos, né, para generalizar, eles são condutores de calor, é diferente. Então a convecção, relembrando, energia transferida pelo deslocamento de massas. A massa fria vai subir, ou melhor, a massa quente vai subir e a massa fria vai descer. Lembrando, reforçando, só ocorre com líquidos e gases e nesse processo a parte que está aquecida sobe, a parte que está fria desce. Por isso que a gente diz que tem deslocamento de massas. Quente sobe, frio desce. Agora, se considerarmos o meio sólido, né, a absorção de calor por um objeto sólido vai dar início ao processo de condução de calor. E o processo da condução de calor, como nós vimos, né, a energia vai passando de uma partícula para outra, para a partícula vizinha. Os sólidos são, né, formados por partículas fortemente ligadas, muito próximas, e aí você vai ter então a energia absorvida sendo transmitida para a partícula vizinha. Por isso que aqui na panela, né, a energia chega pela parte de baixo, mas vai sendo transmitida para as partículas vizinhas lateralmente, até o cabo inclusive. Bom, somente ocorre em objetos sólidos. Então, condução, processo tipicamente dos sólidos, e a capacidade de condução está relacionada com a natureza do material e, portanto, o tipo das ligações entre as suas moléculas. Veja, não é porque um corpo é sólido que ele vai conduzir maravilhosamente bem.
Existem sólidos que são bons condutores e sólidos que não são bons condutores. O que se quer dizer quando se diz que é um processo tipicamente dos sólidos, no caso a condução, é que não vai ocorrer convecção no sólido, vai ocorrer condução, mas essa condução pode ser intensa ou mais enfraquecida. Por exemplo, se você pegar um isopor e pôr a mão em cima de uma placa de isopor, você vai transmitir o calor da sua mão para o isopor, mas só na região da sua mão está encostando. As regiões laterais ou mais para o lado não vão se aquecer. Agora, se você pegar um pedaço de ferro na mão e segurá-lo, né, de maneira a transferir calor para ele por condução, você vai ver que onde está em contato com a sua mão esquenta rapidamente e nas regiões próximas também aquece. Aquece menos, mas também aquece. O que se quer dizer com isso é que o calor foi conduzido ao longo da estrutura metálica. Com certeza é mais quente onde você está com a mão encostada, mas as regiões vizinhas também se aquecem porque há uma condução. Então você vai ter materiais que conduzem bem e materiais que conduzem mal. Então vão haver dois tipos de materiais. Os sólidos serão classificados em dois tipos, sólidos condutores e sólidos isolantes. O que é um sólido condutor? São aqueles sólidos que permitem a rápida distribuição de energia térmica em sua estrutura. Os metais, em geral, são bons condutores. Eles permitem a rápida distribuição de energia térmica. Os isolantes, por sua vez, são os sólidos em que a energia térmica fica retida em uma parte específica desse objeto, em geral onde está havendo o contato, onde está havendo a transmissão de calor, e você não vai ter uma distribuição ao longo de toda a estrutura. Exemplo, isopor e a lã. Se você encosta um objeto quente no isopor, o isopor se aquece, mas só onde há contato. Nas regiões vizinhas não tem nenhum tipo de aquecimento. É diferente de você pegar um pedaço de metal e aquecer uma parte dele. As regiões vizinhas também vão ter as suas temperaturas elevadas, não tanto quanto aonde está a fonte térmica, mas também vão se aquecer. Então vai haver uma distribuição de energia. Os condutores, portanto, distribuem a energia pela estrutura e os isolantes não distribuem a energia. Logo, são materiais que você pode usar para produzir isolamento térmico. Os exemplos típicos são a lã e o isopor. Com isso, encerramos a quarta parte ou a quarta videoaula dos processos aí referentes à transmissão de calor.